duas solidões que se encontraram. Há cidades que existem apenas para serem atravessadas, lugares sem memória, sem nome, sem pressa. Miguel conhecia dezenas delas, talvez centenas. Todas pareciam a mesma sob os faróis da madrugada. Um posto, uma praça vazia, uma igreja antiga, ruas estreitas que levavam a lugar nenhum. Ele não parava mais. Não por escolha, por hábito. Porque parar significava pensar. E pensar era o único fardo mais pesado. Mas naquela que tarde o caminhão de setembro, que dirigia, algo mudou. Não foi uma decisão consciente, foi cansaço, o tipo de cansaço que pesa nas costas, nos olhos, no peito. Uma cidade pequena do interior de Minas Gerais apareceu no meio da estrada como tantas outras. Casas baixas, calçadas irregulares, um cachorro atravessando devagar, uma senhora varrendo a porta. Nada especial, nada diferente. Miguel desligou o motor em frente a um hotel simples. O silêncio, depois do ronco constante do caminhão, sempre o deixava meio perdido, como se o mundo parasse de repente e ele não soubesse mais o que fazer com o próprio corpo. Desceu, esticou as costas, acendeu um cigarro. O sol já estava descendo atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e roxo. Ele olhou para aquilo sem sentir nada. Já tinha visto tantos fins de tarde iguais. Talvez você esteja ouvindo isso de algum lugar distante, outra cidade, outro país, outro momento da sua vida. Depois, me conta nos comentários de onde essa história está sendo ouvida. Às vezes, é bom saber que não estamos completamente sozinhos nessa estrada. Miguel pagou o quarto, subiu as escadas rangendo, jogou a mochila na cama, ficou parado ali, olhando o teto manchado, as paredes descascadas, a janela pequena que dava para o nada. Pensou em tomar banho, pensou em dormir, pensou em sair para comer alguma coisa. Mas o que realmente pensou, no fundo, foi nela. 3 anos desde que ela tinha ido embora. Não de uma forma brusca, foi aos poucos. A doença foi lenta, cruel. Dava esperança e depois tirava. Dava um dia bom e depois uma semana terrível. Miguel assistiu tudo, cada exame, cada internação, cada olhar dela que dizia, sem palavras, eu estou cansada. Ele nunca falava sobre isso, nem para si mesmo. Mas naquele quarto vazio, com o barulho distante de uma televisão ligada em algum lugar, ele sentiu. Sentiu aquele aperto que vinha do nada. Aquela vontade de voltar no tempo só para ouvir a voz dela mais uma vez. Para sentir a mão dela na sua, para dormir ao lado dela sem medo de acordar e ela não estar mais lá. Ele saiu do quarto, desceu as escadas, caminhou sem direção pelas ruas estreitas da cidade, passou por uma padaria, por um bar com 3 homens sentados em silêncio, por uma praça com bancos velhos e um coreto vazio, e então viu a floricultura. Era pequena, simples, uma porta de vidro, flores na calçada. Um letreiro desbotado. Flores Helena. Ele parou na frente. Olhou para dentro. Uma mulher estava organizando uns vasos perto do balcão. Cabelos presos. Avental claro. Movimentos calmos. Miguel não sabia por que entrou. Não tinha pensado nisso antes. Mas de repente estava lá dentro, no meio do cheiro de terra molhada e pétalas, e a mulher se virou para ele. Boa tarde. A voz dela era suave. Nem alegre, nem triste. Apenas presente. Eu queria boa flores, tarde. Ela esperou. Miguel respondeu. Não perguntou para quê. Boné. Não sorriu forçado. Apenas esperou. Para um túmulo, ele disse. E as palavras saíram mais pesadas do que ele esperava. Helena assentiu devagar. Caminhou até uma prateleira. Pegou um arranjo simples de lírios brancos e crisântemos amarelos. Colocou no balcão. Essas duram mais, ela disse baixinho, e não murcham rápido no sol. Miguel olhou para as flores, para as mãos dela, cuidadosas, ajeitando os caules, para o rosto dela, que tinha uma tristeza antiga nos olhos, como se ela também conhecesse o peso de certas ausências. Obrigado. Ele pagou, pegou o arranjo, ia sair, mas antes de abrir a porta, ouviu. O cemitério fica subindo a rua da igreja. Uns 10 minutos a pé. Miguel se virou. Ela estava olhando para ele, não com pena, não com curiosidade.
apenas com um reconhecimento, como se ela soubesse exatamente o que ele estava sentindo. Obrigado, ele repetiu. O céu já estava quase escuro quando Miguel chegou ao cemitério. Era pequeno, cercado por um muro baixo, com cruzes de ferro e lápides simples. Ele não sabia onde colocar as flores. Não era o túmulo de Ana. Ana estava em outra cidade, longe dali, mas ele precisava fazer aquilo. Precisava pôr as flores em algum lugar, como se fosse para ela, como se ela pudesse, de alguma forma, receber aquele gesto. Ele escolheu um túmulo antigo, sem nome legível, coberto de musgo. Colocou o arranjo ali com cuidado. Ficou parado, de pé, com as mãos nos bolsos, olhando para as flores, balançando de leve no vento. Eu sinto sua falta, ele disse em voz baixa, para ninguém. Todos os dias. Ninguém respondeu. Só o vento, só o silêncio, só o peso do mundo nos ombros dele. Miguel voltou para o hotel quando já era noite. Deitou na cama sem tirar a roupa, olhou para o teto, tentou dormir, mas o rosto da florista continuava voltando. Não de uma forma romântica. Não de uma forma errada, apenas como alguém que tinha entendido sem que ele precisasse explicar. No dia seguinte, ele acordou com o sol entrando pela janela. Deveria ter seguido viagem. Tinha um prazo. Tinha uma entrega em outro estado. Mas não ligou o caminhão. Não saiu da cidade. Em vez disso, caminhou de novo até a floricultura. Helena estava regando as plantas da calçada quando ele chegou. Ela olhou para cima, o viu e não pareceu surpresa. Bom dia. Bom dia, Miguel respondeu, e ficou ali parado sem saber bem o que dizer. Quer mais flores? Ele balançou a cabeça. Não, eu só passei aqui. Ela assentiu. Desligou a mangueira. Secou as mãos no avental. Quer um café? Tem uma garrafa térmica ali dentro. Miguel aceitou. Entraram na loja. Ela serviu o café em 2 xícaras de porcelana rachada. Sentaram em 2 banquinhos perto do balcão. Ficaram em silêncio por um tempo. Você é caminhoneiro, ela disse. Não era pergunta. E ela? Sou. A pessoa das flores. Já faz tempo? Miguel segurou a xícara com as 2 mãos. 3 anos. Helena bebeu o café devagar. Eu entendo. Você perdeu alguém também? Ela demorou para responder. Meu marido. 5 anos atrás. Acidente. Miguel olhou para ela, para o rosto cansado, para as mãos calejadas, para a tristeza que ela carregava como quem carrega uma mochila velha, pesada, mas familiar. Sinto muito. Eu ouvindo também. O barulho distante da cidade acordando, bebendo café, carros passando, uma campainha de bicicleta, vozes baixas. Você vai embora hoje? Helena perguntou. Deveria, mas não vai. Miguel sorriu de leve, um sorriso cansado. Não sei, talvez amanhã. Ela não disse nada, apenas assentiu, como se entendesse que às vezes a gente precisa de um motivo para ficar, mesmo que seja só uma xícara de café. Mesmo que seja só uma conversa que não exige nada. Miguel voltou no dia seguinte. E no outro. Sempre de manhã. Sempre na mesma hora. Helena já esperava com o café pronto. Eles conversavam pouco. Mas era um silêncio confortável. O tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. Ela contou sobre a floricultura. Que tinha sido do pai dela. Que ela tinha assumido quando ele morreu. Que não dava muito lucro, mas dava para viver. Que ela gostava das flores porque elas não cobravam nada, só precisavam de água, luz e tempo. Miguel contou sobre a estrada, sobre as cidades que se pareciam todas, sobre a solidão de dirigir a noite inteira sem ninguém para conversar, sobre Ana, sobre como ele tinha se perdido depois que ela foi embora. Você não se perdeu, Helena disse uma manhã enquanto regava os lírios. Você só está tentando encontrar o caminho de volta. E se não existir caminho de volta? Ela parou, olhou para ele. Então a gente cria um novo. Talvez você já tenha sentido isso, esse tipo de presença que não exige nada, que apenas está. Se já passou por algo assim, deixe um comentário. Às vezes é bom saber que outras pessoas entendem o que é se sentir um pouco menos sozinho no mundo. Foi na 5ª manhã que Miguel percebeu. Percebeu que estava sentindo algo que não sentia há muito tempo.
Não era paixão, não era aquele fogo intenso. Era outra coisa, era paz. Era a vontade de acordar e saber que teria para onde ir. Era a vontade de ouvir a voz dela, de ver o sorriso discreto dela, de estar perto sem precisar de motivo. Mas ele tinha medo. Medo de estar traindo Ana, medo de estar sendo injusto com Helena, medo de estragar a única coisa boa que tinha acontecido em anos. Então ele disse: eu preciso ir embora. Helena estava arrumando um buquê de rosas. Parou, não olhou para ele. Eu sei, não é porque eu quero. Eu sei, é só que eu não sei se é certo. Ficar aqui, sentir isso. Ela finalmente olhou para ele. Os olhos dela estavam marejados, mas ela não estava chorando. A gente não escolhe quando a vida dá uma segunda chance. A gente só escolhe se vai aceitar ou não. Ele ficou em silêncio. Você acha que sua esposa ia querer que você ficasse assim? Sozinho? Carregando isso para sempre? Não sei. Eu acho que ela ia querer que você fosse feliz, mesmo que não fosse com ela. Miguel sentiu o nó na garganta. Sentiu as lágrimas vindo. Tentou segurar, mas não conseguiu. Pela primeira vez em 3 anos, floricultura, ele cercado de flores e do cheiro de terra molhada, ele deixou sair tudo que tinha guardado. Helena não se moveu. Não tentou consolá-lo. Apenas esperou. E quando ele finalmente parou, ela disse: você pode ir embora. Ou pode ficar. Mas se ficar, fica de verdade. Não pela metade. Não como alguém que está só passando o tempo. Fica porque quer tentar de novo. Miguel olhou para ela, para aquela mulher que tinha aparecido do nada, que tinha entendido sua dor sem julgamento, que tinha oferecido café e silêncio quando ele mais precisava. Eu tenho medo, ele disse. Eu também. E se não der certo? E se der? Ele respirou fundo. Eu nunca pensei que fosse sentir isso de novo. Nem eu. Eles ficaram ali, parados, olhando um para o outro. E então Miguel deu um passo à frente. Devagar. Pegou a mão dela. A mão calejada, cheia de terra. Real. Eu quero tentar, ele disse. Helena apertou a mão dele. Os meses seguintes foram estranhos. Então tenta. Bons, mas estranhos. Miguel alugou um quarto permanente no hotel. Conseguiu trabalho numa transportadora da região. Rotas mais curtas. Voltava toda noite. Sempre passava na floricultura antes de ir para casa. Helena continuava a mesma, calma, presente, mas agora ela sorria mais. Um sorriso pequeno, discreto, mas real. Eles jantavam juntos às vezes. Na casa dela, simples, com móveis antigos e fotos nas paredes. Ela cozinhava feijão, arroz, comida caseira, um frango assado, coisas simples que tinham gosto de lar. Você não sente falta da estrada? Ela perguntou uma noite. Miguel pensou. Não. A estrada era só um jeito de fugir. Agora eu não preciso mais fugir. Do que você estava fugindo? De mim mesmo, da culpa, de sentir que eu poderia ter feito mais por ela. Helena colocou a mão sobre a dele. Você fez tudo o que podia. Não parece suficiente. Nunca parece. Mas foi. Com a luz fraca da lâmpada, ali, com o silêncio confortável entre eles. Obrigado, Miguel disse. Por quê? Por me deixar sentir que ainda vale a pena estar aqui. Helena sorriu. Aquele sorriso pequeno que ele tinha aprendido a amar. Obrigado você, por me lembrar que dá para recomeçar. Foi num sábado de tarde, 6 meses depois do dia em que Miguel tinha entrado naquela floricultura pela primeira vez, que ele a pediu em casamento. Não foi grandioso. Não teve flores caras ou discursos ensaiados. Foi simples. Eles estavam no cemitério. Miguel tinha levado Helena até o túmulo onde tinha colocado as primeiras flores. Ele tinha contado tudo para ela. Sobre Ana, sobre a doença, sobre a culpa, sobre o vazio. Eu queria que ela soubesse, Miguel disse, olhando para o túmulo, que eu não a esqueci, que eu nunca vou esquecer, mas que eu também não posso parar de viver. Helena ficou ao lado dele, em silêncio. Miguel se virou para ela. Casa comigo? Ela não respondeu na hora. Olhou para o rosto cansado, para os olhos que tinham visto tanta estrada, para o homem que tinha aprendido a sentir de novo. Você tem certeza? Tenho. Não vai se arrepender? Não. Vai ser difícil.
A gente carrega muita coisa. Eu sei, mas a gente carrega junto. Helena respirou fundo e então sorriu. Então sim, o casamento foi pequeno, na igreja da cidade. Só alguns amigos, o dono do hotel, a vizinha da floricultura, o pessoal da transportadora. Só um Nada de almoço festa simples grande. Depois, Miguel usava terno emprestado. Helena, um vestido branco simples que ela mesma tinha costurado. Quando trocaram as alianças, os dois estavam chorando. Não de tristeza, de alívio, de gratidão, de saber que a vida ainda podia surpreender. Naquela noite, deitados na cama, na casa que agora era dos dois, Miguel segurou a mão de Helena. Eu nunca pensei que fosse ser feliz de novo. Nem eu. Obrigado por aparecer. Obrigado você por entrar naquela floricultura. Eles adormeceram assim, de mãos dadas. Dois corações feridos que tinham se encontrado no meio de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Duas solidões que tinham descoberto que não precisavam estar sozinhas. A vida não ficou perfeita. Nunca fica. Miguel ainda tinha dias difíceis. Dias em que lembrava de Ana e sentia o aperto no peito. Helena também. Dias em que olhava para as fotos do marido e sentia a falta dele. Mas agora eles tinham um ao outro. Tinham o café da manhã juntos. Tinham as conversas sem pressa. Tinham o silêncio confortável. Tinham a certeza de que não estavam mais sozinhos. E talvez seja isso. Talvez a gente não precise de grandes gestos ou promessas impossíveis. Talvez a gente só precise de alguém que entenda. Que fique, que segure a nossa mão quando a estrada fica pesada demais. Miguel ainda passava no cemitério às vezes, levava flores, conversava baixinho com Ana, contava sobre a vida, sobre Helena, sobre como ele tinha aprendido que amar de novo não significa esquecer, significa continuar. E Helena ia com ele, ficava do lado, em silêncio, respeitando aquele momento, porque ela entendia, porque ela também tinha os seus mortos. Porque ela sabia que a gente não supera certas perdas, a gente só aprende a viver com elas. Numa dessas tardes, Miguel olhou para Helena e disse: "Você salvou minha vida." Ela balançou a cabeça. "Não, a gente salvou um ao outro." E era verdade. Porque às vezes a salvação não vem de um herói, vem de uma florista, de um caminhoneiro, de duas pessoas feridas que decidiram tentar de novo, juntas. A floricultura continuou aberta. Miguel ajudava nas entregas, carregava os vasos pesados, regava as plantas quando Helena estava ocupada. Ele tinha aprendido o nome de todas as flores, os cuidados de cada uma, as que gostavam de sol, as que preferiam sombra, e toda vez que alguém entrava pedindo flores para um túmulo, ele atendia com cuidado, com respeito, porque ele sabia o peso daquilo, sabia o que era estar do outro lado do balcão, com o coração partido, tentando encontrar um jeito de dizer adeus. Os anos passaram, devagar, como passam em cidades pequenas. Miguel parou de trabalhar na transportadora, ficou só na floricultura. Helena tinha cabelos grisalhos agora, Miguel também, mas os dois ainda tomavam café juntos toda manhã, ainda conversavam sem pressa. Ainda se olhavam como quem ainda se surpreende por ter encontrado o outro. "Você se arrepende?" Helena perguntou uma noite deitada ao lado dele. "De quê?" "De ter ficado, de ter escolhido isso." Miguel pensou. "Não, nunca. E você?" "Também não." "Então deu certo." Deu. Eles adormeceram assim, como sempre, de mãos dadas. Duas solidões que tinham se encontrado. E que tinham decidido juntas que valia a pena tentar de novo. Porque no final, talvez seja isso que a gente mais precisa. Não de alguém perfeito, mas de alguém que fique. Que escolha ficar mesmo quando fica difícil. Alguém que pegue nossa mão e diga: "Vamos tentar, juntos." E Miguel e Helena tentaram. E conseguiram. Não porque foi fácil, mas porque eles decidiram que valia a pena. E valeu. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir essa história. Se ela tocou você de alguma forma, deixe uma curtida. Comenta de onde você está ouvindo. E se quiser, me diz qual história você gostaria de ouvir a seguir. Se inscreve no canal.
Porque tem mais histórias assim esperando por você. Histórias sobre pessoas reais, sobre dores reais, sobre amores que acontecem quando a gente menos espera. Até a próxima.